Estamos estudando os profetas menores e vamos continuar aí vendo o texto bíblico e entendendo o cenário histórico do que acontece com esses livros tão valiosos da Bíblia. Nós temos 3 livros que estão muito interligados aí, porque são da mesma época, que são os livros de Naum, Abacuque e Sofonias. Como nós vimos, nós temos os profetas do 8º século a.C., que são esses profetas literários que acompanham especialmente a crise de Israel e de Judá na época da chegada dos assírios. E temos os profetas do século VII a.C., que tem a ver com essa crise nova que surge no cenário da Babilônia, quando os neobabilônicos invadem Judá. E nesse período nós temos esses 3 profetas que são da mesma época de Jeremias e também próximos ali ao início do ministério do profeta Ezequiel. E aí vemos Naum, Abacuque e Sofonias, o livro certamente um pouco mais antigo dos 3 é o livro de Sofonias. Sofonias se calcula um livro aproximadamente aí por volta de 630, alguns colocam 627 a.C., e aí nós vamos observar que temos já o surgimento e o crescimento da força babilônica e que vai começar a ameaçar a realidade do domínio assírio, e eles vão logo estar presentes no contexto do reino de Judá. O livro de Sofonias fala bastante sobre essa realidade de que o dia do Senhor está chegando, apresenta uma repreensão pelos erros e pecados do povo, como nós vemos nos outros profetas, e apresenta também uma mensagem de esperança. O livro é pequeno, tem 3 capítulos, e vai trazer, especialmente no final, no capítulo 3, uma mensagem, digamos assim, de expectativa positiva, com um texto que marcou a história sendo conhecido, que o Senhor Deus está no meio de vocês, Ele salva, Ele se alegrará, e então todo esse júbilo e exortação ao chamado a essa comemoração aparecem aí no livro, que tem como tema essa questão da intervenção futura que envolve o dia do Senhor. Aí a gente tem bem próximo daí o livro de Naum, que já faz uma contrapartida diferente, porque o livro de Naum está relacionado com o julgamento que Deus faz sobre Nínive. Nínive é a capital da Síria. Lembra-se que a gente está falando dessa transição do domínio assírio para o domínio babilônico. E aí o que vai acontecer? Nós temos uma referência no próprio livro à destruição da cidade de Tebas, chamada de Noamon no livro, que aconteceu no ano 663 a.C., e temos aí essa referência a Nínive em 612. Então, nesse período aí, por volta de 630, 620, é que a gente tem a condução daquilo que vai acontecer no livro de Naum. E por que o livro é tão significativo? Porque, a princípio, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente pode correr o risco de entender que Deus é um Deus limitado, que a sua interação se dá especificamente em relação à terra de Israel, ao povo de Israel, ao povo judeu. E aí a gente vai ver como esse cenário internacional está sob a perspectiva da ação divina, e que Deus estabelece o seu julgamento, e esse julgamento cai sobre os poderios estrangeiros, aqueles dominadores gentílicos que estão ocupando um cenário importante na história. E isso chama a nossa atenção, e, portanto, o livro de Naum é bastante significativo, porque vai falar da queda e da destruição de Nínive, a capital da grande Assíria, mostrando que o juízo de Deus haveria de cair sobre eles. Essa ideia ela é especialmente valiosa porque
os deuses antigos, todos eles estão relacionados como Deus de um determinado povo, né? E ele defende o seu povo, e a vitória do povo numa batalha contra outros representa o domínio do seu Deus. Então você conquista um povo, derruba o seu altar, constrói em cima, coloca o seu, e os deuses estão sempre localizados, né? Eles são deuses que estão ligados a um território, a um povo específico, e eles funcionam naquela jurisdição, né? E aí, quando você vê o Deus que se apresenta a Israel, quer dizer que esse Deus não é um Deus limitado assim, ele é um Deus que é o Senhor de toda a terra, de modo que quando nós vemos a Babilônia invadir e destruir a Síria e conquistar Nínive, isso significa que Deus está no controle por trás de tudo isso, ele tem o domínio, e como um Deus justo e universal, ele apresenta ali o seu poder, e há todo um cântico de comemoração de vitória, mostrando que o juízo sobre Nínive representa uma comemoração daqueles que foram subjugados e sofreram na mão de um poder tão cruel e terrível como foi o poder dos assírios. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Finalmente nós temos, nesse contexto, o famoso livro de Abacuque, que é um livro muito interessante e curioso. Abacuque é um livro pequeno, também tem apenas 3 capítulos, e é um livro que vai ter um perfil muito peculiar e diferente dos outros profetas. Por quê? Porque quando você lê um livro profético comum, vamos dizer especificamente, você tem lá a apresentação, né? De quem é que está falando, né? Por exemplo, a gente vê Naum, né? De Elcós, né? A gente tem o Miqueias de Moresete, e aí o Abacuque aparece, né? E não temos tanto detalhe sobre a vida dele, mas quando o profeta é apresentado, logo aparece a sua visão, né? Re-Razon, ou aparece Radavar, né? A palavra, aparece o oráculo, a profecia. Em Abacuque é curioso que não aparece isso, né? Abacuque pega essa época quando os babilônios já estão se aproximando de Judá. Mas o livro começa com Abacuque vendo, né, toda a situação de caos e de conflito e de injustiça na sociedade de Judá nesse período antes da conquista babilônica. A gente provavelmente nós temos aí algo em torno entre o ano 609 e 605 a.C. E Abacuque reclama. E o que ele faz? Ele diz: Deus, não aguento mais ver tanta injustiça, tanta coisa absurda, e o Senhor parece não fazer absolutamente nada. Ele reclama. É curioso que a dor do profeta associada à sua reclamação aparece em Abacuque como uma espécie de oráculo da sua profecia. E então ele quer resposta e Deus responde. E a resposta de Deus tem a ver com esse contexto histórico. Ele diz: Abacuque, não tem problema. Se o povo está agindo dessa maneira, eu estou mandando, né, os Kasdim, ou seja, os caldeus, que é uma referência, né, aos neobabilônicos que vão chegar na época de Nabucodonosor, e eles vão chegar em Judá e vão arrebentar tudo, vão trazer o julgamento. Então fique tranquilo, porque aquilo que você está vendo de errado vai acabar logo, porque o juízo de Deus vai cair
quando os babilônios trouxerem aí essa ação, né, que tem a ver com o julgamento de Deus. Aí Abacuque fica desesperado, porque na cabeça dele, o livro ele é problematizador de uma teologia limitada. Porque agora Deus vai fazer isso, e Abacuque diz, Deus, espera aí, não é possível, né? Você tem ali uma conversa, né? A palavra do Abacuque é a resposta divina. E quando a gente vai para o capítulo 2, o Abacuque fica desesperado, né, e diz, Deus, não, desculpa, não dá para aceitar um negócio desse. O senhor tem que entender o seguinte, o senhor é tão puro de ódio que o senhor não pode ver o mal. Como é que o senhor vai se comprometer? Se o senhor resolver trazer os babilônios para punir Judá, tem que saber que esses caras são piores do que o pessoal de Judá. Olha, o senhor vai se comprometer, isso não pode acontecer de jeito nenhum, eu quero dizer que a gente não vai morrer, não vai dar ruim, e não é possível, e o senhor tem que me explicar o que está acontecendo. Eu vou ficar aqui na minha, como se diz em muitas versões, na minha torre de vigia, né, no meu lugar aqui, olhando bem a situação, até o senhor me responder, porque não aceito essa explicação em que o senhor, em vez de resolver, complicou ainda mais. E Deus deixa o Abacuque passar ali, apertado com a sua dor, até que Deus vai dizer, olha Abacuque, não se preocupe, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. A experiência divina já é bastante longa, ele sabe das coisas. Então Deus diz, não se preocupe com a minha justiça, porque os babilônios vão ter o julgamento. Tudo, aparece 5 ais no capítulo 2, do juízo de Deus que cairá sobre eles, sobre tudo que fizeram de errado, Deus tem o seu juízo preparado. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz para Abacuque que o justo, ele vai prevalecer, ele vai permanecer por meio da sua fé, da sua fidelidade. Mostrando que, apesar do julgamento, todos aqueles que estão em aliança com Deus vão adiante e permanecem, apesar do juízo que cai sobre o Judá e também sobre os babilônios. Quando Abacuque tem essa experiência profunda com Deus, né, que ele lida com essa questão do problema do mal e do sofrimento que vai atingir Judá, ele então passa por uma experiência profunda que se desdobra no capítulo 3, que é um capítulo que celebra uma teofania. Abacuque então diz, olha, eu aqui percebi e vi quem que é o Senhor, e aí ele lembra de toda a história e conta isso de maneira assim muito marcada por energia, e lembra do que Deus fez de tal maneira que ele adquire uma fé inabalável a partir da sua experiência difícil de questionamento, e disse ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na videira, e as oliveiras não deem mais fruto, e não haja gado no curral, nem trigo, nada disso, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, e mostra uma fé inabalável, amadurecida pela experiência de sofrimento, sob essa relação profunda com Deus. E assim, Abacuque, nesse período, é um dos textos mais profundos e certamente nos ajuda a entender quem é o Deus que se revela aos profetas menores.